Oficialmente, um bom dia para todo mundo. Eu sei que é muito cedo para alguns, mas é um lindo dia né, que amanhece ali, é uma nova esperança de um novo amanhecer. Vamos acreditar assim. Eu queria saber, né, meu nome é Augusto, antes de qualquer coisa, tá? Eu acredito que eu não conheça vocês. Eu acredito que eu ainda não tenha dado aula para nenhuma de vocês. Não sei, posso estar enganado. Né? Meu nome é Augusto, eu sou aqui do bairro das Graças, tá? Aqui em Santos Dumont mesmo. Eu já leciono há 16 anos. Eu sou professor há 16 anos e amo ser professor. Eu falo que se eu tivesse que fazer novamente o Enem, né, porque na minha época era o vestibular, se eu tivesse que fazer o Enem ou o vestibular novamente, eu não trocaria de opção. Eu permaneceria como professor, porque eu amo ser. Eu falo que eu tenho um amor pela minha profissão, como eu tenho um amor pelos meus filhos, pela minha família. E por isso, ao longo destes 16 anos, eu executo com muito carinho isso que eu acredito que é um dos sonhos da minha vida que se realizou quando eu comecei a dar aula 16 anos atrás, tá? Já trabalhei nessas escolas praticamente todas de Santos Dumont, né, praticamente todas, porque eu já estou há 16 anos trabalhando na escola pública. E tem 3 anos que eu estou dando aula aqui na Faculdade de Santos Dumont. Então, assim, eu amo dar aula. Minha vida é dar aula. E dar aula de forma presencial, né? Não minto para vocês, não. Esse trem aqui de aula remota acaba sendo necessário em função dessa situação que a gente está vivendo no mundo. Mas eu sonho com o momento que nós vamos retomar a sala de aula para a gente ficar olho a olho, tete a tete, e de fato a gente poder interagir. Só para a gente começar, eu preciso alinhar algumas coisas com vocês, meninas. Primeira coisa, eu sei que o horário às vezes é sociologia e filosofia. Só que eu gosto normalmente de trabalhar, mas eu vou pedir a opinião de vocês, porque a gente está aqui para construir uma ideia em comum. E se eu começar, por exemplo, agora, filosofia, eu gostaria de terminar a primeira unidade da filosofia, a primeira unidade temática, e na próxima aula a gente começa a primeira unidade temática de sociologia. Por quê? Eu começo 40 minutos de filosofia, aí eu tenho que parar para depois começar a sociologia e eu não termino nenhum e nem outra. Né? Se vocês não se importarem, eu gostaria de começar uma e ir até o final. Quando terminar essa unidade temática, a gente começa a outra. Pode ser? Ou vocês discordam? O que vocês pensam? Eu Por mim, concordo, acho pode. melhor assim. Beleza? Segunda coisinha, eu vou mandar o slide para vocês no grupo, tá? Não se preocupem em copiar, né? O slide ele está bem mais resumido em relação à apostila. Eu li todo o material e fui fazendo os slides em cima de um material da apostila e material complementar. Então, vocês vão ter acesso ao slide também. Vão ter acesso, logicamente, à aula que está sendo gravada, não formal, porque eu não consigo ser formal. A minha natureza é informalidade, então, às vezes, eu falo, esqueço e ainda falo alguma coisa que não deve também, mas vocês vão ter acesso ao link dessa aula também. E a outra coisa que eu queria lembrar, em relação à apostila, eu vou começar dentro da mesma unidade, só que de trás para frente, tá? Porque a apostila de filosofia do módulo 1, ela começa com o que é o conhecer, os tipos de conhecimento, e depois é que vem com a introdução à filosofia. Então, eu vou começar com a introdução à filosofia e depois eu retomo os tipos de conhecimento. Só para a gente dar início, por gentileza, nós vamos usar também um mecanismo de interação, tá? É um aplicativo onde ali eu elaborei as perguntas da aula de hoje, eu vou inserir essas perguntas que ali estão, vai gerar um código, um link, vou enviar para vocês, vocês vão clicar nesse link e vocês vão responder. Não tem nome, tá? Esse aplicativo de interação, né, não tem como ninguém identificar quem respondeu o quê. É exatamente isso, é para a gente interagir e participar de forma diferenciada com as nossas opiniões, caso não queira falar. Então, não se preocupem, tá? Ninguém vai saber quem respondeu o quê, de que forma respondeu. Eu só preciso que vocês participem para a gente fazer com que essa nossa roda de conversa ela se torne bem mais agradável. Porque eu falo que a filosofia e a sociologia não são disciplinas engessadas, né?
Não são aquelas disciplinas que você tem que seguir rigorosamente aquele conteúdo daquela forma, porque senão a coisa não funciona. Não. A filosofia e a sociologia, a gente consegue interagir com elas de uma forma bem tranquila e bem suave. E com isso a gente acaba cumprindo, de fato, as unidades temáticas que devem ser cumpridas. Adoro participação, tá? Se quiserem me interromper, se quiserem sugerir, se quiserem completar a fala, se quiserem discordar, a filosofia e a sociologia é para isso. Ela tende a nos tornar pessoas críticas. A gente tem que ter criticidade. A gente tem que aprender que as coisas que chegam até nós, nós não podemos aceitá-las sem que antes façamos uma reflexão sobre ela. A gente não é obrigado, porque nós somos, entre aspas, livres para fazermos as nossas escolhas. Então, a gente tem que aprender a refletir sobre as coisas. Então, ser crítico é uma das características da filosofia e da sociologia. Para a gente começar com os slides, preciso saber o nome mais ou menos está ali, Bia, Maria e Natália. Qual bairro que vocês são? Já terminaram o ensino médio? Estão cursando o ensino médio? Já há quanto tempo já não entra numa sala de aula? Bia, me diga, por favor. Eu moro no centro e eu terminei o ensino médio ano passado e tem muito tempo. Não, na verdade, já entrei numa sala de aula esse ano, que foi no inglês, mas fora isso tem muito tempo. Acho que desde o início da quarentena. Então, o ano passado todinho o seu foi remoto. Foi. Ensino médio, tá. Beleza, brigadinho. Maria. Maria. Eu formei em 2019. É, Eu tava tentando tirar o mute do microfone. não se Eu preocupe. formei, eu formei em 2019 e eu fiz cursinho na Lívia ano passado, só que todo online. Então eu tô desde 2019 sem entrar na sala. Você já me deu aula, Augusto. Já tem aula para você? Por nome tá Já, difícil de reconhecer. Mas depois, já. no momento presencial, na hora que eu ver sua fisionomia, eu vou me recordar. Nome é muito difícil, mas depois eu vou reconhecendo aos poucos. Eu vou reconhecendo aos poucos. Eu acho que eu sei quem que é. Eu acho. Depois a gente conversa de fato. Muito obrigadinho, tá? E a Natália saiu. Acho que a Natália ficou meio temerosa. Ela deu uma fugitinha. Depois a gente volta com a Natália. Olha só, não se preocupem com o áudio, faz parte. Todos nós estamos em casa. Então vai haver barulho de cachorro, vai haver barulho de bate-panela, vai haver barulho de gente gritando na rua. É o preço que nós estamos pagando pelo fato de estarmos em casa. Né? Meus filhos, por exemplo, pode ser que um bata a porta, alguém grite lá fora. Não se preocupe com isso, tá? Natália, diga para nós, por favor, seu bairro e quando é que você formou, por favor? Eu moro perto do Polivalente e eu formei no final do ano passado também. Entendi. Muito obrigado. Então, praticamente, vocês estão no mesmo nivelamento. Está ótimo. Só perguntei isso porque talvez a gente tenha pessoas com maior tempo fora de sala de aula e a gente precisa estar alinhando a forma como a gente vai construir esse conhecimento. Mas, brigadinho, tá? Qualquer dúvida, se eu estiver falando muito rápido, me para. Se tiver alguma dúvida, me para da mesma forma, porque eu digo que a gente não pode deixar passar despercebido aquilo que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Então, nesse primeiro momento, de fato, né, na apostila de vocês, no módulo 1, a gente vai definir o que é filosofia. E eu falo que definir o que é filosofia é ir além daquilo que o senso comum nos obrigou a acreditar que assim fosse. Eu falo que tem muitas pessoas que não gostam da filosofia,
que não gostam da sociologia, porque são disciplinas, talvez, que nos levam a caminhos os quais a gente não está preparado a trilhar. Porque tanto a filosofia quanto a sociologia, elas tendem a nos levar a uma reflexão da totalidade, tá? De uma totalidade da sociedade, de uma totalidade do indivíduo, de uma totalidade do ser, e, ao mesmo tempo, às vezes, as realidades que nós temos dentro da escola pública, dentro da sala de aula de filosofia, ela é um pouco diferente, de fato, daquilo que ela deveria ser construída ao longo da nossa vida. Então, falar, às vezes, de filosofia é construir e reconstruir conceitos. Conceitos esses que passam do senso comum, né, perpassam o senso comum, porque todo mundo tem uma ideia do que seja. Né? Porque o senso comum é aquilo que é repassado através das tradições, de geração em geração, de boca em boca. Então, todo mundo tem noção. Se eu fazer qualquer pergunta aqui para vocês, vocês vão me definir essa pergunta de acordo com o senso comum de vocês. Mas, em contrapartida, existe o senso crítico, existe a ciência, existe aquele outro lado onde a filosofia se ampara para fazer com que o conhecimento que nós queremos adquirir de fato, ele perpasse por uma reflexão. Ele perpasse por uma condição onde nós pensemos de fato o que é, como é, porque é, e aí vai. De que modo? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que as coisas, elas nos foram dadas, tá? Sem que nós pudéssemos, talvez, ter o direito de escolher, mas chega um certo momento da vida da gente que a gente tem que colocar isso tudo sob o crivo da dúvida, porque isso é sinônimo de criticidade, isso é sinônimo de que nós estamos amadurecendo, isso é sinônimo de que a gente está buscando uma reflexão como um mecanismo de buscar responder a tantas questões que perpassam a nossa vida. Então, a gente tem que ter essa noção. Conhecimento, ele advém de diversos modos, tá? Ele advém de diversas maneiras, ele advém de diversas possibilidades, mas existe, de fato, um conhecimento que se faz necessário, que é o conhecimento reflexivo, aquele que vai fazer com que, de fato, a gente faça a escolha correta, determine os passos da nossa vida e que vão fazer com que nós saibamos fazer a possibilidade acontecer na nossa vida. Para isso, galera, nós vamos começar com o aplicativo interativo. Tá? Eu vou abrir ele aqui daqui a pouquinho, já estou abrindo ele aqui. Tá? Eu vou enviar para vocês, tá, um link. Por favor, eu sei que é tudo no primeiro momento. A gente vai ter que ter muita paciência, muita calma, até a gente acostumar com esse modo interativo de ser aqui. Tá? Eu estou copiando o link. Eu vou enviar esse link para vocês aqui no chat aqui, tá? Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, achei. Ó, digitei. Cliquem nele, por favor. Não se preocupe, tá? Não tem como definir quem é, de que forma é. Clique nele, por gentileza. Vê se vocês vão conseguir. Na hora que vocês clicarem nele, vai aparecer essa tela que eu estou abrindo aqui. Vai lá, faz a tentativa. Vai lá. Estão conseguindo? Conseguiram? Conseguiram? Vocês estão tudo muda? Consegui, mas Apareceu, tem os negocinhos. Apareceu como você definiria filosofia? Isso. Vocês vão ter três opções aí de responder. Defina a filosofia sobre o ponto de vista de cada um de vocês. Vai lá, manda ver. Só escrever palavras. Ele não permite escrever longas frases. Ele permite escrever curtas palavras. Defina para mim, por gentileza, em 3 palavras, como vocês veem a filosofia. Manda ver. Vai aparecer para nós aqui. Estou esperando.
Se não conseguirem, me fala que a gente tenta de novo. Aí, olha aí, tá dando certinho. Quem não conseguir, fala que eu envio o link de novo. Tô esperando. Ah, tá faltando alguém, tá faltando alguém. É até acostumar, nós vamos acostumar com esse aplicativo interativo. Inclusive, quando a gente voltar para o momento presencial, eu vou tentar fazer com que isso seja uma realidade dentro da sala de aula também. A gente vive no mundo tecnológico, a gente tem que aprender a lidar com a tecnologia, que ela faz parte agora da nossa vida diária. Vejam só, enquanto se tiver mais alguém aguardando responder, né, por que eu fiz essa primeira pergunta nesse primeiro momento? Eu falo que a gente vai ter que primeiro tomar consciência do que seja a filosofia. A filosofia daquele conhecimento que nos foi perpassado, né, ao longo dessa nossa história estudantil, né, ao longo de todo o ensino médio. Então, para a gente começar a construir e a desconstruir conceitos, se faz necessário a gente pensar sobre o conceito que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem aí no primeiro momento a visão de vocês do que seja filosofia, né? Sabedoria, realidade, questionar, questionamento, experiência, duvidar. Eu falo que esse é o primeiro momento que nós temos para, de fato, a gente começar a perceber até que ponto nós podemos, né, pensar a filosofia e a partir de qual ponto a filosofia ela deve ser vista, né? Retomando para o nosso slide, eu trouxe isso aqui para vocês darem uma olhada, né? Porque eu falo assim, tem muitos hoje em dia, e são muitos hoje em dia, que falam assim, a filosofia serve para quê? Né? Qual o objetivo da filosofia? Talvez a filosofia é algo desnecessário, não vai contribuir em nada para a minha vida estudantil, para a minha vida acadêmica, para a minha vida pessoal. Eu falo assim, o que seria dessas situações que vocês estão vendo nesse slide se não fosse a filosofia? Eu até me desculpe um pouco né, daquele sentimento de achar que o filósofo mas a filosofia ela foi praticamente o berço de tudo isso que vocês estão vendo aí. Me dá arrepio quando eu falo em química, física, matemática, né, porque eu sou de fato de humanas, mas quando a gente fala em filosofia, a gente deveria ter um pouco mais de reconhecimento em relação a essa disciplina, porque o berço de todas as outras partiu dos filósofos. A gente tem aí a química, os modelos atômicos, que é de um filósofo pré-socrático. A gente tem a matemática, que é de um filósofo pré-socrático, Teorema de Pitágoras. A gente tem a física aí, que é de um filósofo. A gente tem o português da oratória, que é de um filósofo. Olha isso. Então, quando a gente fala de filosofia, nós temos filósofos que eram filósofos, sociólogos e matemáticos. Nós temos filósofos que eram filósofos, sociólogos e químicos. Então, a gente tem dentro da filosofia da Grécia Antiga o berço das outras ciências, das outras disciplinas. Então, falar da filosofia é dar a ela o devido reconhecimento dentro desse contexto que nós temos. Temos aí, olha, que uma vez caiu no Enem há 2 a 3 anos atrás, a teoria do átomo, de Leucipo e Demócrito, um grande pré-socrático, a gente vai ver isso mais para frente. A gente tem aí a primeira e a primeira e a segunda lei de Newton, também de um grande filósofo, matemático, astrônomo, químico, que existiu. A gente tem o Teorema de Pitágoras, né, de um grande idealizador, Pitágoras de Samos. A gente tem a retórica, que a gente entra no português, que é a arte do bem comunicar-se, a arte do bem falar, que também veio da filosofia lá pré-socrática, da filosofia socrática, com os sofistas. Então, a gente falar da filosofia é a gente reconhecer que ela tem um papel histórico muito importante no passado, no presente e no futuro. E esse papel ele tem que ser reconhecido, porque nós estamos falando de uma disciplina que é a base para todas as outras.
Então, falar da filosofia é falar da busca pelo conhecimento. Aí a gente tem o termo filosofia, que se divide em outros dois gregos, philos e sofia, que significa amizade, amor, sabedoria ou barra conhecimento. Então, o que de fato seria filosofia? Seria a busca pelo conhecimento, seria o respeito pelo conhecimento e pela sabedoria, seria o amor pela sabedoria ou conhecimento, seria a amizade, essa busca incessante que nós, indivíduos, seres pensantes, devemos ter em relação a nós e em relação ao meio onde nós vivemos. É sempre necessário essa busca, porque nós devemos buscar, né, como aliado para as nossas decisões, para as nossas escolhas, a filosofia. Eu digo e repito para vocês, meninas, as pessoas talvez podem tirar quase tudo de nós, mas o conhecimento elas não nos tiram. O conhecimento é nosso. As pessoas podem tirar, né, matar os nossos sonhos, pode tirar de nós as pessoas que amamos, pode tirar de nós o emprego, as profissões, pode tirar praticamente quase tudo de nós, mas o conhecimento ninguém tira, porque é algo nosso, é algo que buscamos, que conquistamos, que construímos. Então a gente tem que ter essa noção de que a filosofia não é uma vã ciência, não é um vão conteúdo qualquer, é uma disciplina de suma importância para a gente ser verdadeiramente pessoas autônomas e competentes. Mas depende de cada um de nós. Já dizia Pitágoras de Samos, um grande filósofo matemático, olha aí, o filósofo não é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. A amizade pelo saber é aquilo que nos impulsiona a buscar conhecer, a buscar cada vez mais acreditar que mudanças se fazem necessárias e podem ser que aconteçam na medida que nós acreditamos que elas se fazem necessárias. Dentro dessa perspectiva, a gente tem os dois termos aí, tanto a filosofia, tá? Enquanto essa busca pelo conhecimento, essa busca pela sabedoria, essa busca que vai nos proporcionar compreender as relações do ser humano, do indivíduo com o meio, na sua integralidade, porque nós estamos falando do indivíduo como um todo, o Augusto não só pai, o Augusto não só esposo, o Augusto não só filho, mas o Augusto professor, o Augusto a pessoa religiosa, o Augusto o indivíduo que busca o conhecimento. Isso é a totalidade. Nós temos que ver a totalidade do indivíduo e de toda a relação deste indivíduo com o seu meio. Então, isso é algo que a filosofia vai nos proporcionar, porque, enquanto filósofos que somos, bem representado aí, né, na estátua do O Pensador de Augusto Rodin, né, que é a posição do pensar, de fato, do refletir. Isso vai nos conduzir à busca do verdadeiro conhecimento, porque eu falo que hoje em dia as pessoas elas possuem uma dificuldade tão grande de pensar e às vezes nós agimos sem julgar, sem pensar, sem refletir. E as nossas atitudes, que são, né, tomadas a partir da não reflexão, do não julgar a respeito da decisão a ser tomada, ela acaba nos frustrando diante da realidade que nós vivemos. E eu falo sempre assim, não sei com vocês, quantas não são as decisões que, se pudéssemos voltar atrás, assim voltaríamos. Porque nós sabemos que elas foram tomadas sem o devido pensar, sem o devido refletir, sem o devido duvidar, né? Quantos de nós não voltaríamos atrás e reconstruiríamos, né, algumas histórias que foram construídas, que foram redigidas, mas que nós não pensamos a respeito delas? Isso é a possibilidade da filosofia. Essa é a possibilidade de se pensar a filosofia, porque o mundo está aí, a realidade está aí, o indivíduo está aí, o ser está aí, e ele se faz necessário pensar dentro dessa perspectiva, porque, afinal de contas,
A filosofia é um pensamento. Preciso de vocês agora de novo. Pensem aí, enquanto eu abro novamente aqui. A filosofia é um pensamento. Pensem. Vão aí pensando para vocês responderem para mim. Daqui a pouco eu vou abrir para vocês responderem, para a gente conversar. Tá? Deixa só o computador abrir aqui. A filosofia é um pensamento. Vamos lá, está abrindo. Vou compartilhar o link com vocês. Mandei. Cliquem e digitem por gentileza. Vamos lá. A filosofia é um pensamento. Mandem ver. Em 3 palavras, se assim quiserem descrever. Estou aguardando. Se quiser só uma, sem problema. Fazer igual aquelas telefonistas. Paraná, 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 paraná. Ah, legal, 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 legal. Interessante. Olha só, vocês aí estão respondendo, algumas já, alguém de vocês já respondeu, mas eu digo que é muito importante a gente pensar, de fato, qual a finalidade da filosofia, né, dentro do nosso contexto pessoal e social, porque isso acaba definindo as nossas escolhas. Isso acaba definindo as possibilidades do vir a ser. E quando a gente fala aí da filosofia enquanto um pensamento subjetivo, que retrata a realidade, enquanto pensamento crítico, profundo e conjunto, né, eu falo que é sempre importante, de fato, a gente pensar sobre a finalidade dessa filosofia em todos os nossos contextos. Porque pensar a filosofia é, de fato, pensar sobre tudo isso que acaba norteando a nossa vida e que faz com que nós pensemos e optemos por escolhas, e façamos escolhas. Para a gente compreender melhor um pouco essa busca por esse conhecimento que a gente constrói, a gente vai assistir um vídeo rapidinho, tá? Se não estiverem ouvindo e vendo, me digam por gentileza. Vamos lá. Deixa só ele abrir. Quanto vale o conhecimento? Essa é uma pergunta que ninguém se faz voluntariamente. Mas sempre tem alguém procurando conhecimento onde ele não está. E onde ele sempre esteve, quem precisa, às vezes, não percebe. Conhecimento virou até nome de departamento. Há empresas buscando um sentido no mundo dos terabytes. Com tanta informação nas mãos, há quem garanta que tudo isso é conhecimento. Os dados são importantes, as estatísticas também. Mas conhecimento vai além de simples informações. Conhecimento pode ser algo intangível, difícil de explicar e até de medir. Mas conhecimento passa a ser algo objetivo quando você precisa dele para resolver seus problemas. Conhecimento é algo que leva você a procurar outros caminhos. Esses novos caminhos lhe dão ainda mais conhecimento. E quando falta conhecimento, sobra improviso. E o improviso pode estar no jeito de pensar as coisas ou de fazê-las. É nessas horas que a gente pensa. Quanto vale uma boa ideia? Aquela que funciona para valer. Esta é uma boa fim. Conhecimento é assim, quanto mais temos, mais procuramos. Ele é infinito. E com um detalhe, o conhecimento não intimida, ele abre portas.
E lá dentro estão as oportunidades, à espera de mais conhecimento. O conhecimento está em todo lugar. As coisas, ele é resultado. As pessoas, ele é possibilidade. E quanto mais possibilidades, melhores podem ser os resultados. Eu me pergunto, né? Eu vou abrir isso para vocês aqui, essa situação, problema. Qual é a nossa relação com o conhecimento? De fato, vocês já pararam para pensar, né, em relação a vocês, em relação à sociedade, em relação às pessoas, em relação ao mundo? Qual é a nossa relação com o conhecimento? O que que nós esperamos dessa relação? Parem para pensar. Eu falo que isso é algo que a gente tem que estar constantemente alinhando, porque falar de conhecimento é falar de possibilidades, é falar de ideias, é falar de condições que podem fazer com que nós tenhamos tanto uma qualidade de vida favorável para nós, quanto também façamos uma devolutiva de qualidade de vida para a sociedade, né? Através das nossas profissões, através das nossas escolhas, através das nossas ações. Então, isso é muito importante a gente estar pensando diariamente. Qual é a minha relação? Eu tenho conhecimento ou eu tenho informação? Porque informação, eu digo, não nos falta, né? Você liga um rádio, liga uma televisão, abre o celular, entra no aplicativo, ali a informação está sendo jorrada a todo momento, a todo instante. Agora, de fato, buscar o conhecimento em relação àquela informação é algo um pouco mais lento, um pouco mais demorado, um pouco desdém de nós, um pouco mais de dúvida, de questionamento. E isso é o que, de fato, nós deveríamos pensar na sociedade atual, né? Repito a frase que disse anteriormente: nós deveremos ser pessoas autônomas, competentes e críticas em relação a tudo aquilo que nos rodeia, porque, afinal de contas, nós nascemos dentro de uma estrutura onde as coisas nos são dadas e que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não temos o direito de fazer as escolhas. Um exemplo disso que eu sempre brinco é o nome, né? Você tem um nome que não foi escolhido por você, foi lhe dado. Você talvez tenha uma religião, se tiver, que talvez não é a religião que você optou por ter, mas foi lhe dado. Vocês estão almejando adentrar ao mundo acadêmico através de uma escolha profissional. Mas pense se de fato, né, a opção que vocês querem, né, enquanto curso acadêmico é uma opção de vocês ou é um sonho de alguém? Para pensar. Porque eu falo que a gente tem que parar diariamente para refletir sobre as nossas tomadas de decisões. Até que ponto somos nós que decidimos, somos, entre aspas, livres, ou até que ponto as nossas decisões são determinadas por alguém ou por algum fator externo. Porque se as nossas decisões elas são determinadas por alguém e por um fator externo, nós estamos deixando de exercer a nossa capacidade de pensar. Nós estamos deixando de ser pessoas críticas, autônomas, competentes, solidárias. Estamos nos tornando marionetes nas mãos de todo um sistema e de todo um conjunto de tradições, de situações que não nos permitem ser, de fato, quem nós queremos ser. Pensa. Eu sei que pensar, eu falo que pensar é algo que muito incomoda, mas o que nos falta é exatamente isso, é pensar. Nós não temos que negar, nós não temos que rejeitar, mas nós temos que questionar, e isso é necessário. Meninas, o nosso tempo está acabando aqui. Até agora, alguma dúvida? Porque eu falei muito. Bia, Maria, Natália. Não. Não.
Eu dei sono em vocês? Não, Não, pelo amor de... bastante. Ah, então tá bom. Eu pensei que tinha dado. Tá compreensível até agora? Eu tô falando grego. Tá compreensível. Se tiver, eu volto a dizer, tá? Se tiver dando alguma microfonia, algum chiadinho, isso aqui semana que vem já está solucionado. E se eu estiver falando muito rápido, me interrompam. Se tiver alguma palavra que esteja fora do contexto que vocês falam, poxa, eu não estou entendendo, me interrompam. A aula de filosofia, tanto quanto aí de semana que vem a gente vai ter de sociologia, ela, volto a repetir, ela não é engessada. A gente está aqui para construir conhecimento. Não existe quem sabe mais, quem sabe menos. Todos nós carregamos conosco um pouco de conhecimento. E quando nós compartilhamos esse conhecimento se torna grandioso. Mas cada um de nós carregamos conosco uma quantidade. Então não tenham vergonha, não tenham medo de manifestar a opinião de vocês. A opinião é muito importante para a gente construir, de fato, uma verdade em relação àquilo que nós queremos conversar. O programa vai encerrar. Eu vou enviar aqui, vai rapidinho lá no banheiro, toma água, tá? Abre os olhos direitinho, dá aquela penteada no cabelo rápido lá, tá? Vou finalizar ele aqui, que falta menos de 30 segundos, e já gero um novo convite e mando para vocês, beleza? Beleza. Beleza? Vai lá rapidinho e volta. Vai lá rapidinho e volta. Estou encerrando, então vou